Olá, alunos da EJA, do módulo 5, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Daniela Gava e hoje o conteúdo é relacionado à estatística e o tema será população e amostra. Vamos conferir? Muito bem, vamos agora falar um pouquinho sobre população e vamos ver a definição. É um público-alvo e constitui um conjunto de pessoas que apresentam características próprias. Por exemplo, vamos ver aqui. Funcionários de uma empresa é uma característica de uma população. Eleitores de um município, de estado ou país. Alunos de uma escola também é considerado uma população. Os integrantes de uma casa, logicamente, é considerado uma população. E várias situações que envolvem um grupo geral de elementos, ou seja, população constitui o quê? Um público, né? Esse público pode ser sua família, pode ser seus colegas da escola, pode ser vários tipos de grupo, tá certo? Muito bem. A população também pode ser relacionada a um conjunto de objetos ou informações. Vamos lá. Temos agora amostra, amostragem e censo. Amostra é qualquer parte de uma população. Diz respeito a um subconjunto da população, fração ou uma parte do grupo. Vamos citar alguns exemplos? Vamos lá. Imagine na sua casa, na sua família. Será que todo mundo torce para o mesmo time? Ou então, será que todos têm a mesma preferência de um tipo de comida? Então, imagine só, tem pessoas na sua família, né, que torcem pelo Náutico, outras torcem pelo esporte. Então, os torcedores do esporte da sua família, né, da determinada família, é uma amostra. A população toda é a família. E os que são torcedores do esporte é a amostra. Tranquilo? Vamos ver aqui. A amostragem é o processo de colher amostras de uma população. Proporciona relevantes informações da população. Por exemplo, o que está acontecendo agora no nosso cenário atual? Muitas pessoas estão procurando fazer aquele teste, né, para saber se estão com Covid. Então, esse processo chama-se amostragem. Depois que sai o resultado, é que tem o quê? As amostras, que é a parte de uma população. Não é feito com todos, né? Esse tipo de amostragem é feito apenas com uma parte. E aí, depois do resultado, nós obtemos esse grupo, né? Que é a amostra. O censo, muitas pessoas já ouviram falar, né? Na televisão é bem divulgado. É a utilização de toda a população em uma pesquisa. Então, quando o governo faz essa pesquisa, vai o pessoal do censo na sua casa para pesquisar quantas pessoas tem, quantos eletrodomésticos tem. Então, é uma pesquisa geral, ou seja, ela tem que trabalhar com toda a população. Aí ela não é uma amostra e nem uma amostragem. O censo é quando trabalha com toda a população, tá certo? Vamos ver isso, como é que fica? Vamos lá. Temos aqui, ó, toda a população, tá certo? Que é a população. Que é representada, né? Que é o todo. Aí, vamos imaginar que aqui é nosso estado do Pernambuco, tá? Então, vai ser feita uma amostragem em uma região. Vou colocar aqui que seria o que? A região de Petrolina. Então, esse espaço aqui será a amostragem. Esse será o grupo de pessoas que será entrevistadas ou então irão fazer algum tipo de coleta de exames, tá bom? Depois que é processada essas informações, nós teremos o quê? A amostra, né, desse resultado. Muito bem. Lembrando que a amostra é qualquer parte da população, tá? População é o todo, a amostra é a parte desse todo, tá certo? Agora, quando nós trabalhamos com censo,
O censo é diferente, o censo ele abrange toda a população, então é uma pesquisa geral, tá certo? Ele não vai apanhar apenas um grupo, ele vai trabalhar com toda a população. Então a diferença é essa. Enquanto a amostra é uma parte da população, o censo utiliza toda, certo? Se a população, se a gente fosse colocar como fosse um bolo, uma pizza, a população é o todo do bolo. A amostra é um pedaço do bolo. O censo vai pegar o bolo todo para ele, tá certo? Coleta de dados. Toda e qualquer ação estatística deve estar centrada em objetivos claros. O primeiro passo para um procedimento estatístico é o trabalho que envolve os dados de um estudo. Vamos citar um exemplo bem comum. Todos os anos, a maioria das escolas adotam um representante de classe. E aí é feita uma eleição. Mas para isso é necessário coletar os dados, né? Primeiro, saber quem são os seus candidatos, né? Saber qual que vai ser o eleito, mas antes de eleger, é necessário algumas informações. Vamos ver aqui. Primeiro, questionário que é feito, né? Por que ele quer ser representante daquela classe? Qual é o objetivo dele, né? Em estar representando a classe. Qual é o intuito? Aí, por isso, depois do questionário, né, que é produzido, é feita uma entrevista com ele, com esse candidato, com esse representante, para ver se realmente ele está interessado no cargo. Depois é feita algumas observações, que essas observações vão dizer se ele está apto ou não para o cargo, ou se ele vai continuar, né, para tentar ser eleito. E depois tem essas análises do conteúdo. Muito bem. Coleta de dados também é bastante utilizado por algumas empresas para poder saber a satisfação dos seus clientes, né? Então, é algo bastante importante para se aprender. Variáveis. As variáveis nós temos as qualitativas e temos as quantitativas. Guardem bem esses nomes. Na estatística, quando a gente trabalha com população e amostra, sempre vai surgir essas duas nomenclaturas, variáveis qualitativas ou variáveis quantitativas. Cada uma tem sua particularidade. Vamos ver? Vamos entender a nomenclatura. Qualitativa, derivado de qualidade. Então, é algo que é atribuído à pessoa, tá certo? É uma qualidade. Aí, além da qualidade, tem essa palavrinha aí, nominais, ou então nominal. Então, qual seria essa característica, essa variável qualitativa nominal? Um exemplo, a profissão. Vamos lá. Profissão. Profissão trata-se de uma qualidade do indivíduo e nominal, porque não há ordenação. Podemos caracterizar também como qualitativa nominal, religião. Então, temos aqui duas opções, né? Temos aqui dois exemplos. Qualitativa nominal, que vem da qualidade do indivíduo, tá certo? E nominal, porque não é uma ordenação. Agora vamos ver outro tipo de qualitativa. Qualitativas ordinais. Vamos citar um exemplo. Escolaridade. A escolaridade de uma pessoa, de um indivíduo. A. Variável qualitativa. Ele é do ensino médio, ele concluiu o ensino médio, ele concluiu o curso técnico, ele é pós-graduado, ele é mestre, ele é doutorado. Então, isso é uma qualidade ordinal. Por que essa palavra? Qualitativa ordinais, qualitativa ordinal. Porque vem de uma ordem, tá certo? Uma ordem, uma sequência, tá certo? Então, são ordenadas. Outro tipo, classe social. Também é uma característica, viu, pessoal?
de qualitativa ordinal, porque vem de uma qualidade, se o indivíduo é de classe média ou alta, e ordinal porque existe uma ordem, né? Ou seja, se você for imaginar na escolaridade, você começa lá do prezinho, depois vai para o Fundamental 2, ensino médio, faculdade, né? Assim, existe uma sequência, uma ordem. Classe social também pode ser caracterizada desse jeito. Um indivíduo pode ser de classe baixa, média, alta, tanto faz. Se ele for de classe alta, depois desce para a média, tá certo? Não tem problema. O importante é o entendimento, é uma qualidade e ela é ordinal, porque segue uma ordem, tá bom? Agora vamos entender quantitativas discretas. Quantitativas discretas, primeiro vamos pensar na palavra quantitativas. Quantitativas que vêm de quantidade, tá certo? Quantidade. Discreta é quando essa quantidade existe uma contagem, tá bom? Por exemplo, número de filhos. Outra, número de acidentes. Pode ser de qualquer natureza, pode ser de trânsito, tá certo? Então, sempre que quando você pensar em quantidade e essa quantidade existe uma contagem, você já tem que lembrar, é uma variável quantitativa discreta, tá certo? Quantitativa contínua, ou então variáveis quantitativas contínuas. Trata-se de quê, pessoal? Algo que eu posso medir. Diferente da discreta, que a discreta, ela quer contagem, contar número de filhos, número de acidentes. A contínua, ela é diferente, ela trabalha com unidades de medida, por exemplo, quilo, litros, centímetros, entendeu? Então, qualquer situação que envolva unidades de medidas, tá certo? Vamos lá citar um exemplo? Vamos aqui, pensa aí. Temperatura. A temperatura local. A gente trabalha com unidades de medidas, não trabalha? Então, ela é classificada como quantitativa contínua. Outro exemplo. A massa de uma pessoa. Muito bem, massa de uma pessoa. Também não envolve unidade de medida? Com certeza. Quilograma. Outra, vamos citar mais uma. A altura. Também a gente pode fazer essa medição com a unidade de medida. Muito fácil, né? Então, recordando aqui, vamos relembrar, para não esquecer, pessoal. Qualitativa que vem, vamos relembrar. Qualitativa que vem de qualidade, quantitativa que vem de quantidade. Qualitativa temos dois tipos, nominais e ordinais. Quantitativa, discretas e contínuas, tá bom? Quando se trata de nominal, a nominal eu vou lembrar de quê? De religião, de profissão. Ordinais, classe social, escolaridade. Quando eu for lembrar de quantitativa discreta, a discreta pensa na quantidade, na contagem, número de filhos, número de acidentes. Quando é quantitativa contínua, eu vou imaginar unidades de medida. Aí que tem que usar, por exemplo, para medir a temperatura, medir a altura, certo? E aí tem vários exemplos. Vamos para o próximo. Vamos lá, observar a imagem. Na imagem nós temos o que aí? Analisem comigo. Os trabalhadores recebendo o salário do patrão e lá atrás a riqueza criada pelos trabalhadores. Então, qual será a pergunta, né? Vamos ver a pergunta? A imagem ao lado refere-se a que tipo de variável? Vamos analisar agora a imagem. O patrão ele está representando que tipo de classe social? Alta, né? E o trabalhador pode ser representado aí como uma classe social média ou baixa, não é assim? Então, eu falei sobre isso há um tempinho atrás. Então, eu quero que vocês analisem. Quando a gente trabalha com classe social, a gente está trabalhando com quantitativo ou qualitativo? Qualitativo. Se trata de uma característica, um atributo da pessoa, tá certo? Aí é um qualitativo. Muito bem. Agora, esse qualitativo
ele vai ser nominal ou ordinal? E aí, ele vai ser ordinal, porque existe uma ordem, né? Tem a classe baixa, média, alta. Mesma coisa da escolaridade. Ensino médio, faculdade, né? Graduação, pós-graduação e aí vai, entendeu? Então, a resposta vai ser uma variável qualitativa ordinal. Muito bem, vamos ao próximo. O que será que nós temos aqui? Mimimi da temperatura. Que calor é esse? Que chuva é essa? Que frio é esse? Que reclamão é esse? Nem o sol aguentou ele, não foi? Nossa, legal, gostei. E vamos ver o exercício. A temperatura local está atribuída a qual tipo de variável? Nossa, isso é muito fácil, gente. Muito fácil. Analisem aí. Será que a temperatura é qualitativa ou quantitativa? Ela não é qualitativa, ela é quantitativa. Por que quantitativa? Porque existe o quê? Uma quantidade, existe uma medição. Então, vai ser quantitativa, discreta ou contínua? Analisem bem. Lembrando que nas quantitativas sempre está envolvendo quantidade, só que uma é contagem, a outra precisa de uma unidade de medida para poder a gente estar atribuindo. Quem seria essa? A resposta correta é quantitativa contínua, porque trata-se de uma quantidade, e contínua porque se trata de uma unidade de medida. Muito bem. Então, a temperatura local será o quê? A variável dela vai ser a quantitativa contínua, tá certo? Porque trata-se de uma quantidade, e contínua porque envolve unidade de medida. Espero ter ajudado vocês e até a próxima!